Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. Vamos estender até o versículo 44. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E sentou-se Jesus defronte do cofre das ofertas. A tradução aí de vocês deve ser gasofilácio, né? E tesouro, gasofilácio. E observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, ou 2 moedinhas, né? Que vale 1 quadrante, equivalente aos nossos, mais ou menos 50 centavos. 2 moedinhas de 25 que nós depositamos às vezes. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram ofertas no cofre, porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma palavra muito conhecida, né? A palavra oferta, eu já ensinei os irmãos aqui algumas vezes, é a palavra que no Antigo Testamento ela aparece como corban, que significa aproximar-se. Quando eu entrego uma oferta, não é só oferta em dinheiro, quando eu me dou ao Senhor também, eu estou querendo me aproximar dele. Então, todas as vezes que uma pessoa entrega uma oferta, independente do valor que ele está entregando, é uma maneira também de se aproximar do Senhor. Porque ele precisa de dinheiro? Não, não é porque ele precisa de dinheiro, porque ele testa a nossa fidelidade. Então, nessa passagem aqui, que é muito conhecida dos leitores da Bíblia, Jesus propositalmente, ele se assenta de frente onde as pessoas estavam depositando as suas ofertas. E a Bíblia diz que ele fica olhando, porque Jesus, ele observa, né? Nesse momento agora, ele está observando todas as pessoas, todos os moradores da terra. Jesus, ele sonda os corações, né? Jesus, ele sonda as mentes. Nenhum de nós tem a capacidade de fazer nada, ou pensar nada, sem que Jesus esquadrinhe. Porque na sua presciência, ele já sabe antecipadamente o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. A presciência é um atributo inerente à onisciência de Deus. Ele sabe tudo. Então ele se coloca ali. E o que ele estava querendo com essa atitude dele? Ele estava querendo mostrar aos seus discípulos mais uma lição do que era ou do que é a verdadeira adoração e a verdadeira devoção. Ele está diante das pessoas que vão entregar a oferta. Os irmãos perceberam na leitura que a Bíblia fala 2 vezes de uma viúva aqui, só que não fala apenas viúva, fala viúva pobre. O que tem a ver isso, pastor Mauro? Isso aqui ainda era muito mais agravante na cultura dos tempos bíblicos. Uma viúva já não era fácil de sobreviver, sendo rica. Se ela fosse pobre, então isso se elevaria ao quadrado. Ela teria muito mais dificuldade. E ela dependeria, se ela não tivesse um parente, um filho mais velho, ou alguém que fosse o provedor da sua casa, no lugar do marido, ela dependia da ajuda do templo. Ela precisava que o templo, que é a igreja no caso, a ajudasse. Só que Paulo depois aqui no Novo Testamento, ele vai orientar para que as viúvas fossem consideradas viúvas, a serem ajudadas pela igreja, apenas acima de 60 anos. Porque ele dizia, para que não seja pesado a igreja. Porque uma viúva até 60 anos, ela tem possibilidade de casar-se ainda, novamente.
Não que após os 60 anos não possa fazê-lo, mas aí fica um pouco mais difícil. Eu estou mostrando isso aqui para os irmãos, dando um panorama, para nós poder compreender o que foi que levou Jesus a exaltar o comportamento dessa mulher. Jesus não falou isso aqui por acaso. Jesus estava olhando para o coração dela. As pessoas estavam depositando, Jesus exalta o comportamento dela porque havia algumas qualidades nessa mulher. E Jesus, observador como é, Jesus que não pode ser comparado com nenhum homem, olhou para o coração daquela mulher e ele percebeu alguma coisa. Nós encontramos muitas passagens no Novo Testamento de Jesus tomando algumas atitudes após observar o coração das pessoas. E nessa noite, com certeza, irmãos, Ele está observando o nosso coração aqui. Ele está sondando o terreno do nosso coração, que lá no Antigo Testamento diz que o coração do homem é enganoso. O profeta Jeremias, né, que diz isso. Porque nós pensamos às vezes que conhecemos a nós mesmos, mas na verdade nós não nos conhecemos. Deus conhece nós mais do que nós nos conhecemos. Por isso que Ele vai esquadrinhando, a sua palavra vai até a divisão da alma, diz o escritor aos Hebreus. Ela separa juntas e medulas. Observem que eu sempre falo, onde está a nossa medula, irmãos? Dentro do nosso osso. Então, a palavra de Deus ela tem essa capacidade de sondar dentro do osso do ser humano. Tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, o Senhor sabe. E Ele sabe nessa noite aonde está o segredo do nosso coração. Então, acompanhe comigo aqui. Essa mulher, quando ela entrega aquelas 2 moedinhas, que aqui no evangelista, como ele escreve para os romanos, ele usa uma linguagem de moedas romanas, né, nessa tradução aqui, leptos. Ela está entregando como se fosse 2 moedinhas de 25 centavos. Essas moedas que essa mulher tinha, era toda a subsistência que ela possuía para um mês. Os irmãos sabem que 1 denário, também aparece essa palavra aqui, no evangelho que escreveu Marcos, era equivalente ao salário de um dia. Aproximadamente R$32 que nós ganhamos hoje, lá nessa época. Quando chegava no final do mês, se nós formos fazer uma conversão para o nosso dinheiro, não chegava R$1.000. Chegava aproximadamente aí 900 e poucos reais. Ela tinha um quadrante correspondente a 50 centavos que ela precisava passar todo mês. Então o que ela fez? Ela está no templo. Ela está ali para cultuar, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós não estamos aqui no templo hoje, como o Danilo disse, apenas para nos encontrar e nos cumprimentar. Nós viemos aqui nessa noite porque nós temos a certeza de que Jesus se faz presente através do Espírito Santo, e nós queremos prestar a Ele um culto racional, um culto com o nosso coração, com o nosso entendimento, e queremos que Ele fale ao nosso coração e nos instrua à luz da sua palavra. Então, irmãos, acompanhem comigo. Ela estava preocupada, essa mulher, em adorar o Senhor, em servi-lo, em prestar a Ele um grande culto. E no momento que ela está ofertando, esse gasofilácio que os irmãos leram, o cofre, vocês sabiam que ele tinha um formato, um desenho, ele era esculpido na madeira, e ele era esculpido em forma de 13 trombetas. 13 trombetas. Então, cada pessoa que ia à frente, ela tinha que entregar a sua oferta, e ela tinha que falar o valor. Por isso, daí vem aquela expressão que nós ouvimos: se você faz alguma coisa para alguém, não toque trombeta. Porque ele colocava ali, na trombeta, naquela forma de trombeta, e ele falava o valor. E os ricos que faziam as ofertas, eles se sentiam honrados, e eles se sentiam orgulhosos de poder ir lá na frente falar o valor, porque era daquilo que sobrava. Eles tinham muito, eles não estavam dando nada daquilo que era do sustento deles, eles estavam dando aquilo que sobejava, que sobrava. Então eles falavam o valor. Os irmãos, imagine, eles falando grandes valores, e quando chega o momento dessa mulher, ela também tinha que falar o valor, e ela vai e entrega as suas 2 moedinhas, e ela fala o valor. A Bíblia não relata, mas será que não foi humilhante para aquelas pessoas que deram tanto dinheiro?
olhar para aquela mulher e ela está dando apenas 2 moedinhas, aquilo chama a atenção de Jesus. Irmãos, para chamar a atenção de Jesus não é qualquer coisa. Nós precisamos prestar o culto para Ele, adorar Ele, falar da sua palavra de um modo que Jesus se sinta chamado a atenção por nós. E nesta noite aqui, nós já ouvimos muitas palavras aqui, muitos testemunhos, mas eu pergunto, como está o coração de Jesus em relação ao culto que nós estamos prestando aqui? A oferta, o nosso culto, a nossa reverência, a nossa adoração, o nosso louvor, o que nós entregamos, o nosso coração plenamente para Ele, ou nós estamos preocupados com outras coisas? A Bíblia diz que quando ela entregou, ela estava exercitando, pelo que nós lemos aqui, o relacionamento que ela tinha com Deus, porque ela sabia que ela dependia do templo, ela só tinha aquilo, mas ela sabia também que o Deus da provisão era o Deus que ela conhecia, o Deus que não deixa que nós venhamos a passar necessidades. Nós estamos vivendo um período agora, irmãos, de pandemia. Eu estive em Tupã agora essa semana, e eu conheço grandes igrejas lá, e eu fiquei sabendo que tem pastores lá de grandes igrejas, estão tendo dificuldades para manter a igreja, não estão conseguindo pagar seus compromissos, porque fechou muitas vezes, as igrejas estavam sem receber as suas ofertas. Mas irmãos, eu pergunto para vocês, quem é o Deus da igreja? Quem é o Deus da provisão? Não é o Senhor Jesus? Não é Ele que provê o que nós precisamos? Não é Ele que provê alguém sempre para nos ajudar? E nós podemos dizer aqui em Colina, nessa pequena igreja, pequena em quantidade, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor proveu o necessário, e essas portas estão abertas, porque o Deus que contemplou a atitude desta viúva, é o Deus que nós servimos aqui. Então, irmãos, essa mulher tem muita coisa para nos ensinar. Ela entendeu que se ela entregasse o que ela tinha, o Deus que ela cria haveria de recompensá-la. Nós nunca, irmãos, vamos entregar alguma coisa no reino de Deus. Nada que nós fazemos no reino de Deus, independente se é dinheiro ou não, nós ficaremos sem recompensa, porque Deus não fica devendo para ninguém. Vamos ler um versículo que eu gosto muito aqui, eu sempre gosto de projetar, Hebreus 6, versículo 10. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar aqui nessa noite. Se você crê que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, que esse versículo possa achar guarida no teu coração, e que você entenda que nós servimos um Deus vivo. Olha lá, Hebreus 6 e 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos, e ainda servis. Perceberam? Deus não é injusto. Tudo aquilo que nós depositamos no reino de Deus, volta para nós de alguma forma, porque isso é uma lei inexorável. Os irmãos sabem o que é uma lei inexorável? É uma lei que ela vai se cumprir de qualquer forma, eu querendo ou não, chova canivete ou não, a lei inexorável, ela não volta para trás, ela cumpre-se. Então, essa mulher sabia, mesmo sendo uma viúva pobre, não era uma viúva rica, ela deposita uma oferta que ela suplanta a oferta daqueles que estavam entregando muito. A devoção, irmãos, de uma pessoa, não está, a atitude, a devoção que nós fazemos, ela está na atitude do nosso coração. Como Deus olha para o nosso coração. Quando a gente olha para as ofertas, uma oferta bem primitiva lá no Antigo Testamento de Abel e Caim, nós percebemos que uma oferta foi recebida, mas a outra oferta não. É claro que quando a gente vai estudar lá, a gente percebe que faltou algumas coisas, mas também a atitude do coração foi sondada, porque Deus faz isso. Aquilo que nós não alcançamos, Deus completa para nós. Aquilo que nós não conseguimos pela nossa pequenez, a nossa debilidade, a nossa fragilidade, o nosso Deus completará para nós. Mas o que importa é quando Ele olha para o nosso coração, com o seu olhar como chama de fogo, que nada escapa, e Ele vê que a nossa atitude do nosso coração é boa. Como está o teu coração aí nessa noite em relação ao reino de Deus? As coisas de Deus.
eu quero fazer uma aplicação aqui, para nós terminarmos essa reflexão. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para os irmãos, olhando para esse texto, é que nós, irmãos, podemos ser um grande conhecedor das Escrituras, como tem muitas pessoas que são, e isso é muito importante. Conhecer as Escrituras é importante, e Jesus falou isso para os saduceus, né? Vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas se nós não formos praticante das Escrituras, do que vale o conhecimento? Do que vale a gente ter um grande conhecimento, se nós também conhecermos as Escrituras, mas o nosso coração não for um coração quebrantado, pronto para adorar o Senhor, pronto para prestar a Ele um culto racional, pronto para rasgar nossa alma diante dEle, pronto para nos derramar diante dEle. Eu disse um dia aqui, que uns anos atrás, eu me lembrava, que os cultos, as pessoas carregavam lenço, porque era certo que no final daquele culto, as pessoas chorariam diante de Deus, adorariam o Senhor e iriam chorar. Parece que nós ficamos mais insensíveis, parece que não tem mais lenço, né? Parece que as pessoas não choram mais, não se derramam mais diante do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Parece que nós não temos mais aquela intensidade, aquele primeiro amor que nós tínhamos. Mas quando na igreja se reúne, é momento de buscar a face desse Deus, de adorá-lo, de se aproximar dele, entregar a nós mesmos como oferta. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 24, Jesus dando uma lição para aquela mulher samaritana, ele disse: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como você veio nessa noite para adorar o Senhor? Aqueles ricos que estavam ali, eles estavam depositando aquela oferta com orgulho, mas essa mulher não. Ela entendeu o segredo de se adorar o Senhor. Irmãos, quando um crente ele compreende o segredo da adoração, ele se torna um crente forte, poderoso, né? Ele tem autoridade para orar para uma pessoa enferma, ele tem autoridade para expulsar um demônio, ele tem autoridade para aconselhar uma pessoa, porque ele é um adorador, ele tem intimidade com o Deus da Bíblia, o Deus vivo, o Deus que é o Deus dessa viúva e é o Deus que nós servimos. Nós não estamos pregando aqui nesta noite, eu sempre falo, qualquer Deus. Estamos pregando o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, que fez os céus e a terra, o Deus que não pode ser sondado pelos homens, mas que sonda o coração de cada um de nós. Então todas as vezes que nós nos reunimos, é para adorar o Senhor. Então, irmãos, uma das principais coisas que a igreja do Senhor precisa fazer, é reconhecer o senhorio de Cristo. Você tem reconhecido o senhorio de Cristo na sua vida, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como alguém que está muito acima de nós, como alguém que nós tributamos a Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda adoração, toda exaltação, toda reverência, todo tributo, porque esse Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então a igreja, quando se reúne, é para adorar o seu nome. Então nessa noite temos liberdade de adorá-lo. Nós não somos religiosos vaidosos, né? Que nos reunimos para aparecer como os fariseus faziam, como esses aqui que davam grandes ofertas, grandes quantias. Eu, passando em alguns lugares, sendo pastor, eu conheci pessoas de todo jeito. Alguns davam uma oferta, às vezes compravam tinta para a igreja e diziam: pastor, nós não queremos aparecer, viu? Nós queremos que Jesus cresça e que nós diminuamos. Isso foi o que João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, irmãos, quando nós fazemos algo para o Senhor, pode esperar. Nós não fazemos com nenhuma intenção de receber algo em troca, porque seria uma barganha. Mas se você faz algo para o reino de Deus, espera, observe, porque Deus te dará algo, com certeza. Alguma forma Ele criará para voltar para você. Vai voltar, porque isso é uma lei do Senhor. A lei da semeadura também é uma lei que nós podemos citar, inexorável. Aquilo que eu semeio,
eu vou colher. Aquilo que eu planto, que eu vou andando pelo caminho, lançando a semente, eu irei voltar e colher, porque Deus também, Ele leva em conta a lei da semeadura. Então nessa noite, o que nós temos semeado aí fora, no reino de Deus, nós sabemos, se a semente é boa, virão coisas boas para nós. Se a semente é ruim, nós haveremos de colher coisas ruins também. Caminhando para o fim, eu quero dizer para os irmãos, a verdadeira adoração, ela vem de um coração disposto a se entregar para o Senhor. A verdadeira adoração, ela vem de um coração disposto a se entregar para o Senhor. Você nessa noite que entrou aqui, você está disposto a se entregar plenamente para o Senhor? Para Ele cuidar da sua vida? Para Ele dirigir os teus passos? Para Ele conduzir as tuas atitudes? Para Ele te orientar nas tuas decisões? Você está pronto? Ou há alguma coisa ainda que te prende, que você não conseguiu tomar uma decisão, que você poderia ter tomado há muito tempo? Talvez você está no vale da decisão, como diz lá no Antigo Testamento, você está no vale da decisão, mas a decisão é para ser tomada sob a orientação da palavra de Deus. Tome a decisão, se entregue plenamente, deixa Deus te conduzir, deixa Ele te guiar pelas veredas da justiça, deixa Ele pastorear você, deixa Ele mostrar que Ele é o pastor que te conduz às águas tranquilas, deixa Deus mostrar o caminho que você precisa trilhar, e você pode ter certeza de uma coisa: você não entrará em rua sem saída. Deus há de mostrar o farol para que você navegue com segurança. Glória a Deus. A verdadeira devoção, né? Ela está relacionada com o coração que está disposto para servir ao Senhor, honrar a Cristo. Nós precisamos honrar ao Senhor Jesus. Você tem dito palavras de honra a Ele e atitudes que honram o seu nome? Porque, irmãos, nós estamos vivendo dias agora muito complicados, né? Muitas pessoas religiosas apenas, vazios, que não honram a Deus, não tem atitude de honrar a Deus aí fora. E as pessoas dizem: mas aquela pessoa é crente, aquela pessoa frequenta uma igreja evangélica, porque o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Aquilo que as pessoas olham para nós. E os irmãos se lembram daquela passagem da mulher lá de Sunem, a sunamita, quando ela ficou observando o profeta Eliseu, que passava por ali, e um dia ela chamou o seu marido e disse assim: olha, eu tenho observado que aquele homem é um grande homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui em casa para ele, vamos colocar um candeeiro, uma mesa e uma cama, para que quando ele possa vir, ele possa se hospedar aqui. Porque essa mulher disse isso? Porque ela observou as atitudes, os passos do profeta Eliseu, que dava testemunho, caminhava, porque o nosso testemunho fala mais do que as palavras. Vou repetir mais uma vez aqui uma frase de um certo pensador, um pregador, que ele disse assim: pregue o evangelho, se for preciso, fale alguma coisa. Já entenderam, né? Pregue o evangelho, se for preciso, fale alguma coisa. A Bíblia diz que Noé era o homem justo, numa sociedade caída e corrompida. Deus pré-estabeleceu que ia destruir toda a carne, mas com Noé, ele fez uma aliança, porque Deus olhou para Noé e viu em Noé que ele era um homem justo. Então, irmãos, terminando, Deus não está interessado em ritos religiosos. Deus está interessado em coração quebrantado, coração voltado a adorá-lo em espírito e em verdade. Então, nós precisamos entender mais uma coisa para terminar: o grande provedor do que nós precisamos é o nosso Deus. Faça a sua parte, faça com fidelidade, seja fiel, faça aquilo que você está ao seu alcance. Ah, mas eu não posso dar muito na obra de Deus, eu não posso fazer muito, porque às vezes nós também podemos dar mais tempo ao Senhor e nós não demos. Não é só dinheiro, faça o que você pode dentro do teu alcance, daquilo que daquilo que você alcançar, e deixa que Deus vai prover o necessário, Deus vai fazer o necessário. Se o teu coração estiver pronto para se entregar plenamente ao Senhor, saiba de uma coisa: Deus cuidará de todos os detalhes da sua vida. E olhando para essa mulher,
Jesus disse assim, olha, no último versículo, todos eles depositaram do que sobejou, da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida, tudo o que ela tinha para a sua subsistência. Significa então que essa mulher confiava plenamente que o Deus da provisão, o Jeová Nissi, iria prover a sua subsistência. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos guardar essa palavra no nosso coração e que o Senhor nos dê uma ótima semana. Coloque-se